Fala, turma boa! Está começando mais um episódio do Rolim Talks, o seu podcast onde a gente fala sobre vendas, gestão, liderança, negociação, comunicação, tudo aquilo que vai edificar cada vez mais a sua carreira, né? Para que todas as dicas que vocês tenham aqui no Rolim Talks vocês possam aplicar, né, na sua vida profissional, também na sua vida individual, com certeza, né? Coisas que venham sempre a edificar e tornar vocês melhores pessoas, melhores profissionais para o mercado. Faz frio no Rio Grande do Sul, hoje de cachecol, para poder manter a saúde em dia, e todos os EPs do Rolim Talks semanalmente com vocês no YouTube, para os nossos telespectadores, no Spotify, para todos aqueles que escutam no carro, né, que escutam em momentos onde precisam de uma concentração maior, o Rolim Talks no Spotify. Sem mais delongas, quero apresentar o nosso convidado de hoje, Guilherme Luiz Ramos, da Ramos Barbearia, um grande parceiro que já conheço há muito tempo, ex-profissional do mercado financeiro e que fez uma transição de carreira muito bonita que a gente vai dividir hoje. Tudo bom, Gui? Tudo bem, prazer estar aqui. Contar um pouquinho da história, né? Da minha história, dessa transição de carreira que aconteceu, já tinha uma certa corrida e uma certa idade, e estou aqui para a gente conversar e bater esse papo. Com certeza. É um grande prazer te receber aqui, eu que conheço a tua história já há bastante tempo, né? E sei que toda essa transição de carreira foi algo que impactou 100% na tua vida. Mas antes da gente mergulhar nesse assunto, aqui no Rolim Talks, toda vez que eu vou terminar um episódio, eu faço uma pergunta para o convidado, que é exatamente a mesma pergunta que eu vou iniciar com o outro convidado. Mas na semana passada eu bati um papo aqui com a Roberta Bertoy, que é CEO da Conag Imóveis, inclusive assistam o EP da Roberta, né? Já está no ar aqui no Rolim Talks. E a pergunta foi a seguinte, Gui: qual é a importância da comunicação num processo dentro de uma empresa? Essa é a pergunta para a gente começar esse nosso papo aqui contigo. Beleza. Bom, a comunicação é tudo dentro de uma empresa. Tanto a comunicação interna quanto a comunicação para o cliente, né, no processo de vendas. Às vezes uma palavra escrita ou falada de forma errada ou não colocada no momento certo muda todo o sentido, todo o entendimento, né, do que tu quer falar, do que tu quer comunicar. Inclusive, né, dentro do interno da empresa. Muito. Hoje lá, quantos barbeiros vocês têm na Ramos hoje? Hoje a gente está indo para 14 barbeiros. Total. E a comunicação, se algo falhar em relação à comunicação com barbeiros, vai dar problema. Com certeza. Tem que organizar, falar no momento certo, né, padronizar, porque senão não vai para frente, não dá certo. Complicado, com certeza. Perfeito. E a comunicação, né, quando a gente fala no sentido amplo da palavra, como tu acabaste de trazer aqui, a gente tem a comunicação que é no lar, né, com esposa, filhos, companheiro, companheira, né, a gente tem a comunicação dentro da empresa, a gente tem a comunicação visual, a gente tem a comunicação auditiva. Então, assim, é um grande composto de coisas para a gente conseguir manter uma boa relação com todos, né? Com certeza. Verbal e não verbal, né? É muito importante, muito importante. E, às vezes, uma mesma comunicação, a mesma mensagem que tu quer passar no WhatsApp por escrito, se tu falar, dependendo do tom que tu falar, fica totalmente diferente do que tu escreveu. Com certeza. É muito importante, é fundamental. O WhatsApp, eu dou o tom que eu quiser para o que tu está escrevendo, né? Uhum. Então, assim, é completamente diferente. Uhum. Se eu vou colocar ali uma mensagem mais direta, né, como, por exemplo, reunião às 18, já tem um aspecto de, olha, algo aconteceu de errado que foi direto demais. Ou letra maiúscula sei lá, com algum sinal no final da frase, assim, que, sei lá, algum sinal de ordem, alguma coisa assim. Já traz uma comunicação bem diferente. Perfeito, Gui, show de bola. Então vamos voltar no ponto principal que a gente tem aqui, que no Rolim Talks a gente sempre conversa com os convidados trazendo dicas e questões que elas possam aplicar na carreira delas. Então foi assim com o Vitor e com o Sandro, foi assim com a Carol Mocinho, foi assim com o Diego Cândido, com o Matheus Basso, com o Cláudio Bittencourt, com a Roberta Bertoy e agora também contigo. E o grande ponto, Gui,
que faz com que seja um grande prazer para a gente te receber aqui hoje é a transição de carreira, que é um tema que nós ainda não havíamos falado aqui no Rolling Talks, que é algo extremamente importante. Muito. Quando que tu iniciou no mercado financeiro, né, trabalhou nos principais bancos do país, e quando tu decidiu assim, não, a partir daqui eu não me encaixo mais neste tipo de mercado? Eu comecei a trabalhar em banco com 21 anos. Foi meu primeiro emprego. Na minha carteira de trabalho tem dois empregos, 2 bancos. E eu trabalhei 11 anos no Banco Real, que não existe mais, é Santander, né? Foi adquirido pelo banco. E depois fui para o Itaú. Depois de 11 anos fui para o Itaú, trabalhei mais 7 anos. E aí, com o passar do tempo, eu casei, fui pai, e eu vi que aquilo não estava mais me fazendo bem para a saúde. Eu precisava de alguma coisa diferente. Eu nunca tinha empreendido. Quantos anos de banco no total, Gui? 18 anos. 18 anos de banco. 18 anos de banco. Saí do banco com 38 anos, acho que é isso. 38 anos eu tinha de idade quando eu saí do banco e resolvi fazer o curso de barbeiro. E como assim, Gui? Como é que tu saiu de uma mesa? Qual era o teu cargo no banco? Eu era gerente PJ, gerente de pessoa então, jurídica. Assim, é uma curiosidade que eu tenho. Quando é que tu entendeu assim que tu parou de negociar a liberação de crédito milionária para a empresa? Cara, eu vou fazer um curso de barbearia. Eu resolvi sair... a barbearia? Eu tava com a ideia de sair do banco. E a minha esposa, a família dela é do ramo da beleza, né? O meu sogro tem loja de cosméticos, a minha esposa tem salão de beleza, as irmãs dela já trabalham no ramo, a minha sogra, todo mundo. E eu tava com a ideia de sair e o meu sogro falou, tu viu que tá crescendo o ramo da barbearia, começando e tal, né? Por que tu não faz um curso de barbeiro? E eu, tem nada a ver comigo, nunca peguei numa tesoura na minha vida, numa máquina. Não tem nada a ver comigo. Só que ficou com aquele negocinho, aquela pulga atrás da orelha. E aí, passou um tempinho, eu resolvi sair do banco, né? E quando eu saí do banco, deu 3, 4 dias, eu vou fazer esse curso. E aí, quando eu resolvi fazer, eu fui fazer para virar barbeiro mesmo. Eu não pensei, vou ver como é que vai ser. Não. Vai ser isso, eu me atirei de cabeça sem saber se eu ia gostar. Foi pelo propósito. A partir de agora... É uma alternativa. Eu tinha 38 anos, eu pensei, e perto dos 40, ali, né? Já. Tu utiliza com 38 anos, depois de 18 anos de carreira bancária. E aí tu faz o curso de barbeiro. Esse curso de barbeiro foi tu que financiou ou foi aqueles programas que alguns bancos têm de volta ao mercado de trabalho? Recolocação no mercado de trabalho. Foi o banco? Foi o banco? Foi. E na época o preço do curso era muito parecido, não desembolsei um real para fazer o curso. Porque existia, né, essa questão do banco, da realocação profissional. Não sei se hoje ainda tem isso, né? mas era muito bom, porque te dava uma oportunidade de seguir em frente, né? E aí começamos a nossa vida de barbearia naquele momento. Sim. Aí eu fiz o curso. No meio do curso eu comprei uma cadeira de barbeiro e coloquei dentro do salão de beleza da minha mulher. Só que... E eu pensei, não, eu vou administrar aqui, a minha ideia na época, eu vou administrar aqui, cortar cabelo e eu vou estudar para um concurso, alguma coisa assim. Só que aí, deu um tempinho depois, eu nunca tinha empreendido, né? Na verdade, o salão de beleza era meu e da minha esposa, né? Eu já tava empreendendo, mas com o banco junto, né? Eu ajudava a administrar e tal. Mas aí, quando eu comecei a cortar, eu vi que dava um choque, assim, de estilo, assim, de trabalho. Não meu, eu digo do cliente. O cliente não se sentia tão à vontade com as mulheres não se sentiam tão à vontade com os homens ali no mesmo ambiente, entendeu? E aí eu resolvi que eu ia abrir uma barbearia para conseguir atender meus clientes. Já estava começando a ter uma carteira. A ter uma carteira e tal. E era um prédio de 2 andares. E no dia que eu vou abrir minha barbearia, aí eu quis botar um container na frente do terraço que tinha no salão da minha esposa. E aí no dia que a proprietária do imóvel não aprovou a gente botar o container. E no dia que ela me falou isso, que não aprovou, a pessoa do andar de baixo ali disse que estava entregando a loja. Deu bom, é minha hora, né? E aí eu resolvi abrir a barbearia embaixo, era o salão em cima,
e a barbearia embaixo. E é ali que nasceu a Ramos Barbearia. Assim que tudo começou. 2016, o ano que eu saí do banco. Tudo no mesmo ano. Que é um ano que para nós colorados foi complicado, é né? um ano difícil para quem veste vermelho. Eu não via futebol nesse ano. Não. Eu também, aquele ano. Continua até hoje. Deixei para lá. Né? Mas, Gui, assim, e como é que foi, pessoalmente falando, sair da cadeira do banco e ir para a cadeira de barbeiro? O que passava na tua cabeça naqueles primeiros momentos? Foram 18 anos dedicados a um tipo de atividade. Sim. E aí tu disse aqui, não, quando eu fui fazer o curso de barbeiro, eu fui convicto. Não, eu tô indo e é isso e vamos lá. Mas nos primeiros dias, o que tu pode compartilhar com a gente, com aquele profissional que está assistindo o Rolling Talks agora e que está vivendo essa transição de carreira, que talvez tenha saído, não precisa ser necessariamente de um banco, né, mas que tenha saído de uma empresa que gostava de trabalhar, que tinha, e saiu de uma maneira rápida, ou enfim, eu não esperava, e aí ele dá de cara com a transição de carreira. O que passou dentro da cabeça do Guilherme nesses primeiros momentos? Assim, um negócio que aconteceu, que eu vi rapidamente, assim, ó, que quando a gente está no banco, na área comercial, né, a gente se vê como um profissional da área comercial, de vendas. Mas o mercado não vê o bancário, pelo menos na minha condição que eu estava, não vê o bancário como um vendedor, vê como um bancário. Então, isso fecha muitas portas, né, para outros segmentos. Então, isso foi uma coisa que eu vi que o mercado não via tu como um profissional de vendas. Sim, o mercado comercial. vê o bancário como bancário, não como um gerente comercial. Exatamente. Tu não sabe fazer mais nada, tu é bancário, entendeu? Isso foi um impacto quando eu saí do banco. Tanto é que eu procurei outros bancos, eu estava saturado de banco e nesse meio tempo eu procurei outros bancos. Aí eu até participei de processos seletivos e uns dias depois não, peraí, eu vou entrar de novo? Não, né? E aí eu resolvi realmente parar, disse que eu não queria mais e tal. Então, a dica maior dica que eu poderia dar é o seguinte, se tu resolveu fazer essa transição, entra de cabeça. Não fica pensando, se vai dar certo, se não vai. Tem que dar certo. Não tem. Tu tem que ter um plano B, sempre. Mas tu tem que entrar acreditando. Se tu não acreditar... Não vai dar certo. Não vai dar certo. Com certeza. Mas me diz assim, Gui, tu fala aqui da transição de carreira. Quando é que tu identificou que o ramo onde tu estava não era mais para ti? Sabe, quando tu vai ficando mais velho, tu vai ficando chato, né? Tu não vai aceitando mais as coisas. Eu via que eu estava cada vez mais infeliz no que eu estava fazendo. Não estava mais fazendo sentido para mim, para minha família, entende? E eu estava no final mais pela comodidade, pela parte financeira, né? Que não ganhava mal, ganhava relativamente bem. Mas eu via que eu já estava ficando mais velho, já não tinha muito mais... O banco eu não ia ser superintendente do banco. Já estava chegando aos 40 anos, não ia mais acontecer isso. Não era nem gerente de agência, era um gerente de conta. Então eu comecei a ver que algumas portas estavam se fechando e que eu precisava fazer alguma coisa. E aí, foi um dia eu cheguei em casa e falei para minha esposa, saí do banco. Peguei, me abracei nela, chorei. E segui. Acabou aquele choro, acabou tudo. Sim. Parece que é um choro que lavou a alma, né? Exatamente. Eu estava tomando remédio para depressão, para tudo. Saí do banco, acabou a minha cartelinha, nunca mais. Nunca mais tomei um remedinho para nada. Sim. E tu vê, porque eu acho que o grande ponto de inflexão e reflexão é esse. Né? Até onde a carreira que a pessoa escolheu, ela não é mais aquele mundo de Alice. Né? Aquele momento onde a gente, a partir daqui eu estou comprometendo a minha saúde, seja ela qual for, física, mental, né? Ou financeira, algum tipo de compromisso, né? E aí tu decidir transacionar de carreira, acho que a tomada de decisão já é muito difícil. Né? O entender que, a partir de agora, essa carreira não me pertence mais. Sim. Né? E depois não é fácil, né? Não é fácil, porque depois, fiz o curso, abri a barbearia, e aí? E agora?
Tu não tem mais aquele salário fixo. É uma mudança de mentalidade. Uhum. E isso aí eu demorei um pouquinho para conseguir lidar com isso, né? Porque eu estava acostumado, não? Todo dia 27 que eu recebia, tava ali, meu dinheirinho. Agora não, é diferente. Se tu não fizer, não tem. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas graças a Deus está acontecendo ainda. Com certeza. E me diz uma coisa, Gui. Tu trouxe aqui já excelentes pontos dessa parte de transição de carreira, que são coisas que acontecem no dia a dia das pessoas. Né? Seja lá o ramo onde ela atue. Eu até tive o prazer de conhecer a Marissônia Polese, que trabalhou muito tempo no Santander, né? Trabalhou no Sicredi, também em outras operações de banco, e hoje ela trabalha no ramo alimentício e faz coisas maravilhosas. E sempre gostou desse ramo. E fez essa transição de carreira exatamente como tu fizeste. Sim. Né? Chegou um momento em que ela disse, não, a partir daqui eu preciso fazer outras coisas. Né? Até por uma questão de satisfação pessoal. Claro. Né? Porque a gente tem o grande dilema da vida, que é aproveitá-la ao máximo sem saber o dia que ela termina. Exatamente. Né? Então, assim... E até que prove o contrário é uma só a vida. Exatamente. Né? Até que prove o contrário. Né? Embora tenha Chico Xavier, né? A questão da espiritualidade e tudo mais, até que se prove o contrário é uma só, a gente tem que aproveitar ela imensamente. E aí, tu sai do banco, faz o curso de barbeiro, tem essa transição de carreira, inicia, né? Começa junto com a tua esposa na mesma estética, né? E depois disso abre a Ramos Barbearia, que hoje é a maior barbearia por assinatura do estado do Rio Grande do Sul. Exatamente. Como que isso aconteceu? Assim, ó, a barbearia hoje ela está com quase 9 anos. Na época, em 2016, eu abri a barbearia, né? Não fui ingressando, tinha algumas ideias diferentes, que eu vim de outro mercado e tal. A gente estava indo bem, teve a pandemia. E a pandemia foi um ano perdido, em 2020, né? 2021 ali foi terrível. Então, naquela época, até eu comecei a estudar para concurso de novo. Porque eu comecei a pensar, isso acontece de novo, né? Preciso ter um garantido ali para sustentar minha família. Mas, né, passou a pandemia, eu vi que não, que eu tenho que tocar o meu negócio mesmo. E eu pensei, eu estava indo, só que a gente não estava conseguindo virar, né? Pós-pandemia ali, estava meio difícil, a gente não estava conseguindo virar a chave assim para começar a crescer de novo. Então eu tive uma ideia, vou fazer pacotes. Tem algumas pessoas falando em assinatura, eu vou na contramão, vou fazer pacotes. Aí vou pesquisar na internet aqui como é que eu posso fazer e tal. Quando eu comecei a olhar, veio uma propaganda para mim, barbearia por assinatura, entenda como é que funciona, não sei o quê. E aí fui ver um vídeo, fui entender um pouquinho melhor. Resultado, passou 3 dias, barbearia por assinatura é o que eu tenho que fazer. É o caminho. E aí foi uma estratégia de venda, então. Foi uma estratégia de vendas. E eu estava lançando, né, os pacotes e eu vi que a barbearia por assinatura, a recorrência é o que que muda o jogo. Né? E aí eu resolvi... Tu como bancário, né, Gui? Assim, desculpa, vou ter que pisar nessa área de novo, que faz todo sentido, né? Se tu pudesse dar um percentual de 0 a 100 do que quanto influenciou a tua carreira bancária na vida de empresário como barbeiro, que percentual tu daria? No mínimo uns 70%, 80%. Porque toda essa expertise, né, de enxergar, se eu fizer uma barbearia por assinatura, eu vou ter uma recorrência, que todos aqui sabem, né? A recorrência nada mais é do que o pagamento mensal, que ele vai caindo, é o crédito recorrente. Exatamente. Né? Ele não consome do teu cartão. Né? Ele vai todo mês, ele vai de novo. Isso. Tu já consegue ter um prognóstico de lado financeiro do negócio. Né? Só, mês que vem eu tenho um prognóstico te programar melhor, né? Então, isso nos ajudou muito, né? Na época eu atendi, hoje eu não atendo mais, né? Na época a gente tinha 4 barbeiros comigo,
e um recepcionista. Hoje a gente está em quase 20 pessoas, se for colocar envolvidas todo na mundo, operação. Envolvidos na operação. E hoje vocês têm uma sede na Zona Sul, que ficaria na Otto Niemeyer. Que é a nossa matriz, na Otto Niemeyer, que já vai para 9 anos. A gente se mudou, né, na época da pandemia, mas continuou na Otto Niemeyer. Faz 1 ano e 3 meses eu abri a segunda unidade, que foi no Shopping Total, que é do outro lado da cidade, mas foi muito bom também para nós. Faz sentido, né? Porque, assim, faz sentido, dá um pouquinho de concorrer trabalho, contigo mas mesmo. faz muito sentido. Faz muito sentido. E agora a gente está abrindo a terceira unidade, na Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha. No Bonfim. Faz sentido também. Né? Ela sai um pouco dessa... não é na Zona Sul, né? Todas são avenidas bem movimentadas. Otto Niemeyer, Cristóvão e agora Oswaldo Aranha. Avenida Oswaldo Aranha. Perfeito. E, se Deus quiser, logo mais Zona Norte, né? E nós vamos fazendo um passinho de cada vez. Um passinho de cada vez, com certeza. Mas a segunda foi muito bom para eu ver que dava, né? Que dava para crescer. Na época a gente estava com 300 assinantes. Em pouquíssimo tempo, 4, 5 meses, a gente já tinha dobrado o número de assinantes com essa segunda unidade. Então, a nossa ideia... Hoje a gente tem 700 assinantes. A nossa ideia é chegar a 1.000 assinantes até o final do ano. E e abrindo essa terceira unidade, certamente... Vamos conseguir, com certeza. Com certeza. E me diz uma coisa, Gui. Desculpa. Essa estratégia da recorrência, né? A gente falou aqui, uma estratégia de venda. Né? Mas que mais que vocês abordam lá? Porque eu te faço essa pergunta, porque toda vez que eu converso com as pessoas, eu digo, o Lucas é advogado, né? E ele trabalha muito com a parte de relacionamento com o cliente. Eu sou advogado desde 2017, 18. E tudo isso, essa parte de atendimento, relacional com o cliente e tudo mais, faz 100% parte da minha vida desde o início. Então, muita gente me fala assim, poxa, um advogado que se preocupa com a parte de atendimento e relacionamento. Como assim? Mas atendimento a cliente não importa. Tudo se tu é ver. médico, se tu é barbeiro, se tu é advogado. Tu precisa te preocupar com a parte de atendimento. Né? E a gente se preocupa dentro do escritório com o atendimento, com a parte de angariar novos clientes, né? De todas as indicações que a gente recebe dos nossos próprios clientes e atendê-los da melhor maneira, né? Com devido setores estruturados e tal. Como é lá na barbearia o processo de venda de produtos, por exemplo? Né? Como é que vocês dão treinamento para os caras? Como é que vocês fazem esse processo inteiro? Tu sabe que a barbearia por assinatura é demonizada pela maioria das barbearias, porque o pessoal não sabe trabalhar a assinatura. Porque se tu errar no preço, tu vai atrair só cliente que vai lá 2 dias, né? E que vai muito na barbearia e que não gasta, né? Porque a verdade é essa, o assinante, ele tá propenso a gastar mais. Ele vai mais na barbearia, é um cara que se cuida mais e ele gasta mais. Então, assim... Diz em relação a produtos, assim, um pós-barba. Exatamente. Então, assim, um negócio que se tu olhar de fora, tu acha que, não, é bom porque é barato. Não é esse o nosso diferencial. O diferencial, tu conhece a gente, é pelo atendimento. A gente faz muitos treinamentos de atendimento, de vendas, de posicionamento. Faz muito porque a gente precisa... a gente tem muito atendimento ao cliente, né, o tempo todo. Então, a gente precisa ter isso na ponta da língua, bem estruturado, processo de vendas, de atendimento, de padronização. A gente pega muito forte nisso, porque o cliente vai cortar comigo hoje e quando cortar com meu colega tem que sair satisfeito da mesma forma. As pessoas têm jeitos diferentes, maneiras diferentes, mas o padrão tem que seguir. Tem que ser, entendeu? Exatamente o mesmo. Então a gente atua muito, né? Muito forte em treinamento. Traz pessoas, estimula. Como tu disseste, eu sou cliente de vocês, né? E posso atestar isso, até porque a experiência que se tem ela é diferenciada. Né? Sim. Vocês participaram daquele boom onde mudou-se a experiência do atendimento masculino, né? Onde a barbearia não era mais, eu vou cortar o cabelo. Não, eu vou no barbeiro, chega na barbearia, uma mesa de sinuca, como tinha lá. A questão dos videogames. Videogame, o fliperama. O fliperama ali à disposição. O que tu enxerga como diferencial, não digo da Ramos especificamente, né, porque é roubar da máquina, né? Mas assim,
Fez diferença comercialmente todo esse aparato masculino dentro de uma barbearia, se conhecer a figura masculina? Com certeza. Até a família, né? Tu trazer a família, final de semana, por exemplo, pai e filho. Se tem um videogame, bom, a gente atende, tem famílias que a gente atende o filho, o pai, o avô, o irmão, a esposa vai no salão, no feminino, né? E traz o filho, ou o marido, ou o pai. Então, a gente atende muito a família. E isso aí aumenta a experiência do cliente, né? A percepção da experiência. Então, um ambiente legal que traz a família para dentro da barbearia. Né? Seja com um cafezinho, com um ambiente de espera legal ali, ou com uma mesa de sinuca, ou com videogame, com fliperama. Isso chama a família. E nós somos uma empresa familiar. A gente sempre prezou pelo clima familiar. Então, isso tudo contribui para o que a gente quer. Né? E como manter isso, Gui, com uma estrutura de crescimento tão expressiva que se tem hoje? Porque eu acho que enfrentamos esse problema por lá também, quando a gente vai abrindo as filiais da questão da cultura e dos processos. A complexidade que é manter a cultura e os processos na mesma batida quando se tem um aumento significativo do padrão de funcionários, por exemplo. Porque esse padrão de funcionário ele tem cultura distinta. Claro. Cada um tem a sua história. Cada um tem a sua história. Do seu jeito, né? Tem aquele cara que ele foi um profissional autônomo até determinado tempo e se frustrou, quebrou e foi trabalhar para ti. Ele tem aquele cara que ele fez um curso profissionalizante e está tendo lá uma experiência. Exato. E esses caras eles chegam em momentos de vida completamente distintos para ti. Cada um tem uma idade, uma história. Metade dos barbeiros que trabalham comigo hoje já tiveram suas barbearias. E alguns ainda querem ter no futuro suas barbearias. Então, cada um tem sua história. Quanto maior, mais difícil. Mas o segredo é o treinamento. Né? É o treinamento. Eu, hoje, não tenho mais tanto acesso, tanto convívio com os barbeiros. Né? Eu tenho um gerente, e esse gerente que toca mais essa grande parte. Júnior, um forte abraço. O Júnior, que era barbeiro Sandro também. Hiroshi. Sandro Hiroshi. Ele era barbeiro, né? Um dos mais antigos, o segundo mais antigo. E eu promovi ano passado a gerente. Então, ele faz mais essa parte de um convívio mais diário com os barbeiros, né? Sim. Mas o que eu, como gestor, tenho que fazer? Eu tenho que treinar e orientar o Júnior. E nós, juntos, a gente elegeu em cada unidade. Na verdade, na unidade Otto tem 2 líderes. Na outra unidade tem mais um líder. Porque a unidade Otto é maior. Então, tem 2 líderes. Então, a gente elegeu os líderes, a gente treina esses líderes e esses líderes nos ajudam a treinar os outros colaboradores. Então, a gente já tem uma estrutura que começa comigo, né? Depois com um gerente e os líderes de cada unidade. Cada unidade. Entendi. Para que se mantenha o padrão de atendimento. Padrão, cultura, técnica, tudo. Eu vou querer, se possível, que tu te aprofunde um pouco nessa questão da experiência do cliente, né? Do quanto tu dá valor a isso, porque eu percebo hoje em dia que o mundo masculino ele mudou do ponto de vista estético. Então o homem se cuida mais, ele prefere ter a barba mais bonita, né, no degradê, ou a barba limpa, se preocupa com o cabelo, com a loção pós-barba, mudou completamente. Então, quando vocês enxergaram isso ao ponto de mudar uma estrutura onde se tinha que salão de beleza era coisa para mulher e daqui a pouco tem as barbearias que tem aparelho de massagem. No intervalo, faz ali, enquanto está esperando, né, aquecer a barba, está fazendo uma massagem com o aparelho. Como vocês entenderam que essa experiência ia definir? Esse cliente, a partir de agora, é meu e não vai procurar em outro lugar. Porque a experiência que eu ofereço para ele é uma experiência diferenciada. Uma experiência de uma empresa que define que o seu cliente é o cliente de alto padrão e vai ter gente mais barata que eu e tá tudo bem. Só que o meu serviço é mais caro, só que ele entrega uma qualidade que eu não entrego. Quando que foi esse momento? Eu já tinha essa visão, mas era uma expectativa mais do que certeza, quando eu abri a barbearia. O que eu pensava? Até em relação à venda de produto, por exemplo. Eu via no salão da minha esposa que não era tão explorado isso.
E eu pensava, mas será que com um homem, como é que é, né? Eu acho que dá pra gente dar uma melhorada nisso. Quando a gente abriu a barbearia, eu vi que eu demorei um mês, mais ou menos, para vender o primeiro shampoo, a primeira cera, porque eu não entendia como é que era. E eu via, os caras não compram, como é que é isso? Só que aquele cara que comprou o primeiro, quando acabou a dele, eu não precisei vender para ele, ele comprou sozinho. E aí o segundo, a mesma coisa, o terceiro, a mesma coisa. Então, essa parte da fidelização, até pelo produto, o homem é muito fiel. Então, como o homem é fiel, né? Eu tenho ali várias maneiras de tornar cada vez melhor essa experiência do cliente. Então, a gente procura, de várias formas, aproveitar esse gancho do atendimento, do ambiente, para fazer o cliente ficar cada vez mais fiel a nós, né? A assinatura nos ajuda muito a isso. Sim. A gente tem... A manutenção daquele cara. Exatamente. A gente abriu no primeiro lote de assinatura e tu foi o número 2, né? Do clube. Número 2. A gente chama de clube, né? A assinatura. Perdi por 1 minuto. Por 1 minuto. E a gente abriu um lote de 100 vagas e estourou em 3 dias. Foi um negócio absurdo e a gente acabou vendendo 4 vagas a mais, deu 104. Até hoje, faz 2 anos e meio que a gente tem as assinaturas, a gente tem mais de 80% dos clientes que fizeram a assinatura ainda ativos no clube. E, 2 anos e meio. A vida média, isso estatisticamente, de um cliente, o tempo que ele fica acordando na mesma barbearia é 6 meses. Mais ou menos. A gente já está 2 anos e meio com 80% daqueles clientes. Então, o serviço de manutenção está perfeito. Muito bom, muito bom. E a gente manda... tu já deve ter recebido algumas... fica um tempo sem ir na barbearia, a gente manda mensagem para o cliente, incomoda no bom sentido, para fazer ele lembrar da gente. Faz 2 semanas que tu não vem na barbearia fazer tua barba, não está na hora de tu vir, quer que eu marque um horário para ti e tal, a gente tem essa Eu percebo política. que o sistema de vendas de vocês ele é muito, muito completo. Né? Então, assim, as abordagens, a questão da rede social... Eu lembro que vocês investiram bastante tempo lá no Fabiano Baldasso. 5 anos a gente teve 5 anos com parceria Baldasso. com aquele mala. É uma E grande aí, figura. Baldasso é gente boa. A gente chegou a fazer depois, a gente encerrou a parceria, achou que não era mais tão vantajoso assim para nós, porque o público não se renova tanto, né? Então acabou dando um pouquinho menos de resultado e a gente, vamos investir em outras coisas. Né? E a gente encerrou a parceria. E quando eu abri quando eu lancei as assinaturas, eu chamei ele de novo para me ajudar a lançar. E a gente fez o lançamento com ele, fechou vários planos com ele. Com a propaganda dele, né? Por isso que eu digo assim, vocês têm a questão do WhatsApp, né, que avisa, que conversa, e acreditaram no mercado do influencer para colocar o nome de vocês ainda mais em evidência. Sim. Na época, eu tinha uns 5, 6 meses de barbearia. E aí eu vi que ele estava querendo uma parceria com uma barbearia e tal, e entrei em contato com ele, e foi muito bom. Mudou na época da água para o vinho. Eu tinha muito pouco cliente ainda, né? Recente aberta a barbearia e tal, e foi muito bom no início. Só que, claro, com o tempo, né? O negócio foi maturando. Mais caro. Então a gente resolveu fazer outros investimentos. Entendi. Não sei se eu respondi direito a tua pergunta anterior sobre a experiência do cliente e tal. Por mim, tu pode complementar sempre. A experiência do cliente é sempre incrível. Não, então assim, o que a gente procura fazer? É tornar a experiência do cliente, ainda mais que é o cliente que é fiel, que vai... Tem cliente que vai 2 vezes por semana na barbearia, porque a barba demanda muito, principalmente a barba, né? Ou a gurizada que gosta de cortar bastante o cabelo e tal, tá sempre lá. Então a gente procura, né, fazer a nossa parte no sentido do cliente se sentir bem lá. Então a gente quer que o cliente vá, né? Até para justificar. Não é que nem a academia, às vezes, que tu pagava a academia o anual lá e 1 mês e parava. Não é isso que a gente queria, né? Que a gente quer. Claro, que é a renovação da experiência do cliente o tempo todo. Porque se o cara que ele não jogue for, pra frente. Né? Exato. Se o cara não for, eu lembro que eu te mandava às vezes mensagem, cara, tem que vir. Tem que vir, porque eu sei que se o cara não vier, daqui a pouco o cara cancela. E não é o que a gente quer. A gente quer que ele venha. E o cara vindo, o cliente vindo e aproveitando toda a nossa estrutura, todos os nossos serviços, nosso atendimento, ele é um cliente mais receptivo até para poder
para gastar mais, para vender mais, a gente consegue vender mais para esse cliente. Só para te ter ideia, o nosso cliente do clube, a gente vende 4 vezes mais do que um cliente sem clube, sem a assinatura. São os produtos internos. Produtos e serviços. Não, Extras, eu lembro que a gente que chama. vocês adotaram a seguinte estratégia também, da postagem no Instagram marcando a barbearia, tu tinha direito a um A sorteio, gente fez. né? Aham. Então, assim, olha, por baixo aqui a gente está falando em estratégias de venda. Né? Vocês contrataram um influenciador, vocês fizeram o sorteio de prêmios para quem era assinante do clube e marcavam o arroba, né, no Instagram. Sim. A questão das mensagens automáticas de 15 em 15 dias, lembrando o cliente, olha, né, a tua barba Exato. talvez agora já esteja no momento de novo. Antes Tudo isso do- para melhorar essa experiência. Exato. Antes de ter a assinatura, a gente fazia uma estratégia um pouquinho diferente. A gente procurava assim, ó, tu ia lá na barbearia, cortava teu cabelo, a gente tinha um objetivo, né, de já deixar o teu corte marcado para a próxima vez. E a gente conseguia manter a agenda ativa, bem ativa com isso. Tipo, a gente já deixava marcado o corte do cliente. A gente já garantia que ele ia voltar. Agora, com a assinatura, eu não preciso fazer isso, né? Porque ele vai voltar. Ele já pagou, ele vai querer usufruir, né? Sim, vai querer fazer valer a pena. Fazer valer a pena, fazer jus ao investimento. Né? Com certeza. E trazendo esse cenário, Gui, assim, da parte do empresarial, né, tu citaste pra gente aqui a questão, nós somos uma empresa familiar, né, e a gente quer passar cada vez mais esse espírito da empresa familiar para o nosso cliente. Né, e eu acho, modesto, né, pelo que eu conheço de vocês, acho que vocês conseguem passar isso. E aí vocês fazem, inclusive, eventos com os clientes. Né, aquela coisa de fim de ano, né, e tal, o Dia dos Pais, tem lá umas ações de vocês. O quanto tu acha que isso é fundamental na manutenção do teu cliente? É extremamente fundamental. Inclusive, quando eu abri a filial, né, a do Total, eu fiz muito pouco isso. E a gente sentiu isso. Por que a gente fez menos? Porque o horário é mais estendido do shopping, é outro local, então ficou um pouco mais difícil. E é uma coisa que a gente quer retomar. Tu mesmo já foi em várias, a gente fazia jogos de futebol, fazia churrasco, isso envolve muito o cliente. O cliente se identifica, faz parte de uma comunidade, né? Se sente parte de uma comunidade. Isso é o que a gente tenta alimentar e esse ano a gente vai fazer muito ainda. Então tu coloca todo esse teu grupo de clientes dentro de uma comunidade, eu achei excelente. Dentro de uma comunidade que ela se retroalimenta e tu vende dentro dela 4 vezes mais. Exatamente. Então, para o cara largar, parar de cortar com a gente, é muito difícil. Ou o cara se muda, normalmente acontece isso, ou às vezes perde emprego, acontece também, né? Aí reduz custo e tal. Mas normalmente é isso. Por atendimento é muito difícil. Sim, o melhor atendimento. A gente não tem muita rotatividade de barbeiros, de profissionais, né? Isso ajuda bastante. Isso é um problema do nosso ramo também. Né? Acho que devido à nossa estrutura, a gente é uma barbearia que tem plano de carreira para os colaboradores, por exemplo. Isso eu não conheço nenhuma, pelo menos aqui não conheço nenhuma que tenha. E, inclusive, tem itens até de educação no plano de carreira, para incentivar eles a continuarem estudando, a continuarem melhorando. E essas ideias todas, Gui, elas vêm de cursos que vocês fazem? Sim. Sim, olha, por baixo uns 6, 7 cursos esse ano eu já fiz. E incentivo eles a fazerem, todos eles. Às vezes eu trago profissionais para dentro da barbearia para passar informações ou fazer palestras, cursos. Já chamei ano passado, no final do ano, até um profissional de economia, de finanças pessoais. Especialista em finanças pessoais. Porque tem um problema no nosso ramo que a maioria dos profissionais não se organiza financeiramente. Muitas vezes ganham bem, mas não conseguem se organizar. Então, eu trouxe esse profissional, ofereceu até uma consultoria para eles e foi muito legal, assim. Quer dizer, a gente se preocupa não só com o resultado final ali, que é o atendimento, que é o faturamento. A gente quer que eles saibam o que fazer com o que eles ganham ali. Né? E o quanto tu acha que interfere os problemas financeiros e pessoais de um colaborador na estrutura da empresa? Interfere bastante. Bastante. Claro que isso depende de pessoa para pessoa, né?
mas é difícil tu separar, né? Separar quando tu tá com um problema pessoal da parte profissional. Tu tá com um problemão em casa e vem pro trabalho, muitas vezes, principalmente a gurizada, assim, dá Impacta. um impacto, com certeza. E como reverter isso na cabeça deles para o trabalho ser feito da melhor maneira? A gente faz reuniões diárias, né? Diárias. Todos os dias, antes de abrir a barbearia, a gente se reúne 10 minutos para alinhar o dia. E nessa reunião a gente fala como foi o dia anterior, o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim, o que a gente quer para o dia que está começando. A gente fala de diversos temas, de atendimento, de vendas, de carreira, várias coisas a gente fala. Então, tem um dia na semana que a gente faz uma reunião um pouquinho maior para fazer algum treinamento mais na parte técnica. A gente faz reuniões mensais. Então, todo dia a gente está reunido, fazendo reunião, alinhando para poder ter o melhor resultado possível e para ter pessoas felizes trabalhando com a gente, que isso é muito importante. Pô, perfeito. Total. Gui, já encaminhando para a parte final do nosso papo, eu tenho uma última pergunta para te fazer antes da nossa pergunta que conecta no próximo episódio, que é sobre o Legendários. Sim. Que tu participasse do Legendários. Sim. Eu sei que existe uma cláusula secreta lá que não pode se falar muita Sim, coisa. E tá bem polêmico, né? Ultimamente, eu não sei se tem visto. Tenho visto as polêmicas, mas acho que independente de qualquer situação, são os desafios que a gente coloca na nossa vida, somos nós que decidimos quais são. Tem uma famigerada frase que é: quem corre porque quer não cansa. Exatamente. Então, assim, por que tu decidiu ir e o que edificou na tua vida, assim, ainda mais? Tem grandes pessoas que fizeram. Sim, assim, ó. Bom, se tu olha, começa a olhar a internet, tu te apavora, é uma seita, é uma religião nova, tem nada disso. Mas, assim, ó, o que eu posso dizer? A minha família, a gente frequenta a igreja católica, tá? E o Legendários é um movimento que foi criado por um pastor evangélico da Guatemala. E assim, ele está crescendo demais, né? E isso eu acho que está incomodando muitas pessoas, né? Principalmente quem não acredita e tal. Mas eu não fui para virar evangélico, não foi isso. Foi para me aproximar mais de Deus, que é o que eu queria. Era um propósito. Todo ano a gente faz vários propósitos lá em casa e um dos meus propósitos era me conectar mais com Deus. Foi isso que eu fui buscar. E eu tive referências que foram, né, pessoas, referências minhas, que foram... Os maiores evangélicos do Brasil, David Leonardo, estava lá. Né? Sim, Thiago Brunet. Sim, e foi antes, foi um dono de barbearia, que eu tenho como referência, que foi, e foi mais de uma vez, e foi servir, que depois que tu vai a primeira vez, tu vai para ajudar os outros a passarem pelo que a gente passou. E eu achei que valeria a pena, porque eu queria era me conectar com Deus, era isso que eu queria. Para melhorar como pessoa, para minha família. E eu acho que esse propósito foi plenamente alcançado. Pessoal. Foi também desenvolvimento pessoal e me conectar mais com Deus. E foi isso que eu busquei e isso que eu consegui encontrar lá. Que bacana. Fico muito contente. Legal. E pergunta para a gente conectar com o nosso próximo convidado dentro de todo esse ecossistema que a gente tem tentado trazer aqui no Rolling Talks. Eu te pergunto o seguinte... Dentro de uma organização, o quanto tu vai valorar a parte de benefícios ao funcionário? O quanto isso é importante dentro de uma empresa? Eu acho que valorização e benefícios está muito ligado à percepção de valor, porque às vezes tu dá muito, tem a ver com comunicação também. Claro, sem dúvida. Porque às vezes tu acha que tu tá dando muito, mas tu não tá dando o que o teu funcionário, o teu colaborador quer. Entendeu? Então eu acho que isso tem que estar muito bem alinhado. Eu acho que quanto mais tu souber o que o teu colaborador quer, mais tu vai acertar nos benefícios. Às vezes tu não precisa nem fazer muitas coisas, mas se tu tá acertando, se tu tá fazendo o que eles querem da empresa, assim como eu também falo para eles o que eu quero deles. Se a gente souber se conectar com eles,
a gente não precisa fazer tanta coisa. É só a gente fazer o que importa para eles. Entendeu? Não sei aquilo que eles desejam. Né? Aquilo que eles desejam. Sim, benefício que faz sentido para eles. O povo pede. Exatamente. Não é o que a gente entende como principal. Exatamente. Entendi perfeitamente. E uma dica final, Gui. No âmbito geral, sobre tudo que a gente conversou aqui, uma dica final para quem está assistindo o Rolling Talks no YouTube, para quem está escutando no Spotify agora, uma dica final sobre o momento certo de fazer a transição de carreira. Bom, o momento certo de fazer a transição de carreira é o momento que tu acha que tu não tá mais feliz e sendo bom para ti e para tua família naquilo que tu tá fazendo hoje. Eu acho que é isso. Ou às vezes é um sonho que tu tem de fazer alguma coisa diferente do que tu faz hoje. No meu caso, foi isso que aconteceu. Eu não estava mais bem no que eu estava fazendo e resolvi mudar. Mudei radicalmente e deu muito certo. Então é por aí. Por aí que eu vejo. Perfeito. Então estamos terminando mais um episódio do Rolling Talks. Hoje a gente recebeu várias dicas aqui do Guilherme Ramos, dono da maior barbearia por assinatura do estado do Rio Grande do Sul, que teve toda uma transição de carreira e fez com que isso edificasse a sua vida para cima. Às vezes a gente está naquele ponto onde enxerga que o fim de um ciclo pode significar o fim, mas não. Às vezes o fim de um ciclo é o início de uma jornada para coisas grandiosas, seja na tua vida pessoal, seja na tua vida profissional. O fim é só quando a gente vai encontrar Deus lá em cima. Enquanto isso não aconteceu, sempre existe possibilidade de fazer algo diferente, sempre existe possibilidade de assumir um novo desafio, uma nova proposta, um novo sonho, uma nova ambição, para que tudo aquilo que dependa exclusivamente da gente possa resolver todos os nossos dias sempre. Fé, pensamento positivo e crença que todo mundo consegue alcançar todos os seus objetivos dia após dia, seja longa jornada, seja dura caminhada. Quem procura o sucesso encontra ele em alguma esquina da vida. Até o próximo episódio!